Olá, paz seja convosco, mais uma vez aqui para poder compartilhar com você algumas palavras que, creio eu, têm o poder de revolucionar a nossa vida. E o livro que eu escolhi hoje para poder compartilhar é o livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7. A Bíblia diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu quero aqui, em alguns minutos, poder compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito do nosso propósito como homem nessa terra. Eu sei que hoje existe muita polêmica em torno desse assunto e quem sabe aquilo que eu vá falar, aquilo que eu vá discorrer nesses minutos pode criar aí um contraste com aquilo que você acredita ou naquilo que é a sua ideologia. Porém, eu ainda em 2023 continuo utilizando a Bíblia como o meu manual, como o livro que me dá toda a base para continuar a viver nos caminhos do Senhor. Eu quero compartilhar com você a respeito dos 4 P's, pelos quais nós homens, e eu aqui quero chamar a atenção no termo masculino, para que nós fomos criados. P de propósito principal, P de procriação, o P de provisão e o 4 P é o P de proteção. Eu acredito que nós, homens, temos que viver, para podermos viver a plenitude daquilo para o que nós fomos criados, devemos caminhar dentro desses 4 P's. E o primeiro P, não poderia ser diferente, é o P de propósito principal. No texto que nós lemos, acabamos de ver que o Senhor, ele criou o homem de uma maneira que esse homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Um distinto do outro dentro da sua funcionalidade, mas os 3 compõem a estrutura do homem. E o primeiro P que eu quero compartilhar com você é o P de propósito principal. O propósito principal do homem é servir a Deus. O homem foi criado para servir a Deus, para reconhecer a Deus como o único e todo-poderoso Deus na face da terra e também reconhecer o seu Filho amado Jesus como o único que tem condição de nos dar a salvação e de nos levar à presença eterna do Pai. Propósito principal pelo qual nós, homens, devemos viver é servir a Deus, é entregar a nossa vida a Ele, é reconhecê-lo como o único Senhor, é entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador e viver uma vida que realmente tenha um significado na sua presença. E eu falei esses dias aí, no início do ano, de servir a Deus em oração, lendo a sua palavra, mas aqui se estende também a questão das obras, as boas obras. Nós sabemos de cor que o homem ele não é salvo pelas boas obras. Isso é um dom gratuito da parte do Senhor. Isso é graça, isso é um favor que vem do próprio Deus e isso é recebido através da fé. Quando cremos que Jesus é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o nosso propósito principal, primeiro P que eu e você, como homem, precisamos viver ou vivenciar ou praticar, é o propósito principal de servir a Deus e de fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. O segundo P que nós precisamos é o P de procriar. A própria palavra diz em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Senhor também, em várias passagens, ele falou ao homem para o homem crescer e se multiplicar. O homem, segundo os princípios bíblicos, segundo a própria natureza, a constituição física e genética, ele foi criado para a procriação. Eu não falo aqui a procriação simplesmente como o ato de um homem gerar uma criança, mas o ato realmente de constituir uma família, de dar continuidade a essa geração e realmente ser um pai que vai honrar os seus filhos, um pai que realmente vai acompanhar a educação dos seus filhos. Porque a palavra pai ela é muito banalizada. Simplesmente porque um homem coloca um filho no mundo não significa que ele saiba o real sentido e significado da palavra pai. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, por mais que a nossa sociedade hoje ela está batendo muito nessa tecla, o homem ele foi criado com um propósito de procriação, de dar continuidade à sua geração. Isso é mandamento bíblico. Constituir família, gerar filhos, amar a esposa. O terceiro P é o P de provisão. Esse homem precisa prover o sustento para a sua casa. Eu sei que hoje é muito ensinado a respeito da liberdade das mulheres e eu não quero entrar aqui no mérito da questão, eu não quero aqui desmerecer nenhuma mulher, mas as mulheres hoje ainda esperam e elas têm aí a esperança de encontrar um marido que esteja provendo para essa família, que seja o principal provedor. Eu não sou contra a mulher ter o seu direito na sociedade, trabalhar. A minha esposa, ela trabalha, nós dois trabalhamos, não é nada disso. Mas o papel principal do homem continua sendo o papel do provedor, aquele que luta para trazer o pão de cada dia e com orgulho, com muita alegria, ele então provê o necessário para a sua casa. E o quarto P? Falamos do propósito principal, falamos da procriação, falamos da provisão, falamos também da proteção. Nós homens fomos criados geneticamente com uma estrutura diferente da mulher. A mulher ela é mais emocional. A própria Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, mais frágil, mais sensível. E eu não estou falando ou me referindo aqui simplesmente à defesa física, de você proteger a sua prole como um homem das cavernas, não. Mas proteger os princípios da sua casa. Proteger também significa ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos e para toda a sua família. Proteger contra as más influências desse mundo. Proteger de maneira que a sua família se sinta segura com a sua presença, com a sua palavra, com o seu exemplo. Uma esposa e os filhos se sentem muito mais à vontade quando percebem que o pai e o marido é um marido presente, é um marido provedor, é um marido que caminha nos princípios do Senhor e que protege a sua família. E faz isso através dos princípios bíblicos, através dos ensinamentos, através do carinho, através do amor, através da sua presença. Presença é mais importante do que presente. E aqui, para poder encerrar esse vídeo, a geração de hoje, infelizmente, é uma geração muito volátil, muito frágil, muito sensibilizada. Uma geração de homens, e eu vou colocar aqui, estou falando sobre o homem, em outra ocasião, podemos até falar um pouco a respeito da mulher em si, mas eu quero chamar a atenção dos homens, para que você seja realmente um homem de verdade dentro da sua casa. Se você tem filho homem, ensine o seu filho a ser um homem de verdade. E fica longe aqui falar a respeito de machismo, não é nada disso.
eu estou falando de princípios, eu estou falando de valores, eu estou falando de ensinamento. A questão hoje é que as nossas crianças, elas estão mergulhadas muito no mundo virtual e nas redes sociais. E esse mundo imaginário não tem possibilidade alguma de criar verdadeiros homens que amanhã vão servir ao Senhor, procriar com responsabilidade, gerar uma família, prover o sustento e muito menos protegê-la. O mundo virtual, ele é bem diferente do mundo real. E as nossas crianças e os nossos filhos homens, agora principalmente você que tem filho homem, precisam ser ensinados, precisam do exemplo desse pai. Um pai presente, um pai que serve ao Senhor, um pai que mostra com as suas atitudes, com o seu comportamento, de que maneira realmente um homem, ele é um homem de verdade, o qual a esposa se orgulha e ama, o qual os filhos se orgulham e amam. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, mas que Deus também desperte os nossos pais, desperte os homens, para que ensinem esses filhos de uma maneira mais sábia. Ensine seus filhos de uma maneira mais coerente com a palavra do Senhor e com coisas reais do dia a dia. Eu estou aqui falando contra a tecnologia, a internet, os jogos, o videogame, o celular. Mas que você tenha um controle sobre esses filhos e ensine ele a viver a vida real. Que Deus abençoe a sua vida, que você realmente possa viver dentro desses 4 P's, para que a sua vida seja uma vida completa, abençoada e que a sua casa, sua família e o seu lar possam desfrutar das bênçãos do Senhor. Um ótimo e um excelente final de dia para você, ou uma manhã, onde você estiver, ou em que momento você estiver acompanhando esse vídeo. O meu beijo no teu coração e até uma outra ocasião, se Deus quiser. Tchau, tchau.